Você sabe qual é a sétima arte? Não sabe ainda qual é a sétima arte? A sétima arte você vai saber na tela. Agora, uma matéria com o João Batista falando como a sétima arte entrou na vida desse cineasta matense. Talentos como o cineasta Lucas de Jesus, que também participou de oficinas, se formou em teatro, mas foi o cinema que o seduziu. Eu comecei no teatro, eu sou natural daqui de São Mateus, eu sempre gosto de frisar muito isso, porque eu comecei vindo de teatro comunitário, de teatro amador, sou daqui de São Mateus e aí tive a oportunidade de ir para fora para estudar teatro. Mas foi através da experiência do teatro que me possibilitou outras experiências e uma delas com o cinema, Então eu oficialmente não tenho uma formação, uma graduação em cinema, mas as oficinas, as propostas de iniciação, de formações livres e paralelas que me possibilitou hoje em dia viver fazendo cinema, E estar aqui fazendo uma oficina também, como uma retribuição, como uma iniciativa para esses jovens alunos também, é sempre uma coisa muito que enche o coração, sabe? É como se fosse uma retribuição mesmo, assim, porque eu comecei através de uma experiência dessa, Então eu sempre vejo com bons olhos tratar de iniciativas como essa, Um curso livre, uma experiência, levar esse menino a pegar na câmera pela primeira vez, Sentir ali, experimentar o olhar através da lente da câmera, começar a desenvolver essa percepção, essa sensibilidade. Então essa experiência, esse primeiro contato com o cinema é sempre muito bem-vindo, A tecnologia tem sido uma grande aliada nos tempos atuais. Para Lucas, o incentivo aos jovens faz toda a diferença, porque são dessas oficinas que surgem novos talentos. E hoje em dia a gente tem as diversas mídias, temos os celulares, Hoje em dia também que a gente consegue, hoje em dia, fazer pequenos filmes através com lentes de celulares, de câmera de celulares, Então as possibilidades, elas estão aí na nossa mão, assim, Então, instigar o aluno, a criança, o adolescente a experimentar esse novo olhar através das lentes das câmeras é uma oportunidade que é sempre muito bem-vinda e eu sempre tento potencializar cada vez mais. A gente começa a perceber como um pequeno estímulo leva essa criança a mergulhar no mundo da criação, a mergulhar no mundo do cinema, a mergulhar nessa nova descoberta, assim, Então, essa experiência com os meninos aqui tem sido muito boa e realmente, assim, a gente consegue perceber a importância do que é incentivar e instigar e dar suporte para que elas venham a criar, novos filmes ou, enfim, qualquer outro tipo de coisa, mas como esse suporte faz toda a diferença, Porque eles chegaram muito agitados e aí com esses suporte, essas indicações, todos se entregaram e cada um ontem saiu com a folha de um filme que queriam realizar, assim. Então é muito bom. Qual o seu olhar sobre o cinema brasileiro? Olha, assim, a gente hoje em dia tem criado muito mais conteúdo do que antigamente, assim, Como eu disse, essa nova possibilidade de hoje em dia talvez você tenha uma câmera de entrada que filme em mais qualidade, tem um recurso mais em conta, a gente tem muito mais produto audiovisual brasileiro entrando nas casas e nas telas do cinema, Então eu tenho essa percepção desse lado bom de que a gente está conseguindo colocar nossas histórias cada vez mais nas telas dos cinemas, O filme Quantos Mais, produzido pelo cineasta, já passou por vários países, com diversos prêmios, e agora foi indicado ao Oscar do cinema brasileiro. João, cadê você, rapaz? Eu tinha escrito um argumento para esse filme e aí durante a pandemia eu retornei para São Mateus, eu falo que para passar um período de gestação com minha mãe, porque foram 9 meses que eu passei com ela e aí nesse período eu roteirizei um filme com diversos outros acontecimentos reais que aconteceram de violências contra a comunidade preta. E aí eu fui para Salvador para fazer esse filme com um coletivo de audiovisual que tinha lá, de um amigo meu, porque eu conhecia ele, aí vi algumas postagens, criei um interesse, entrei em comunicação com ele e ele disse, se você vir para Salvador, a gente faz esse filme aqui. E aí então fui para Salvador, a gente fez esse filme e ele foi um filme assim que circulou e tem circulado muito
já passaram por mais de 100 festivais, por mais de 30 países, com mais quase 40 premiações. E a gente recebeu essa boa notícia de que esse ano ele está entre os indicados para concorrer ao Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, né, que é o nosso Oscar brasileiro, né? Então, de todos os filmes produzidos desde 2021 até final de 2022, ele foi um dos escolhidos para ser indicado ao Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, né? Foram escolhidos 20 de todos os inscritos e de todos os indicados, e desses 20 saiu 5 finalistas, né? Então a gente também está nessa torcida, já é uma alegria, uma grande vitória, e está entre esses 20 filmes indicado a esse nosso Oscar brasileiro, né? E a gente também está nessa torcida de que esse filme ele vá para a grande final, receba a premiação, e é uma alegria muito grande também saber, e eu falo muito isso assim, porque é um filme que também ele é mateense, porque ele foi construído aqui, né? Para além de eu ser mateense, para além de eu ser uma pessoa da cidade de São Mateus, ele foi construído inteiramente aqui em São Mateus, porém ele foi todo gravado em Salvador, na Bahia. Viu? Ih, Viu? ih, Lá ele. lá ele. Você viu? Ah, você viu eu lá? É mateense. É claro, eu Viu? sou o principal do filme. Tá certo. Ó, os 20 já tá indicado entre os 20. Agora Os torcer para ser ele indicado dos 5. Ai, Para o que Grande legal. Prêmio do Cinema Brasileiro. Entendi. Você também ajudou lá? Oh, claro que sim, meu amiguinho. É? Eu sou artista. Ah, é? Eu sou artista. E você foi lá para Salvador gravar também com ele? Claro. Tá bom. Lá no Pelourinho, É Farol da mesmo? Barra. É? Claro, garotinho. Então tá bom. Tá bom mesmo. Parabéns então ao cineasta mateense, viu, pelo destaque na 7ª Arte. A 7ª Arte é o cinema, né? É o cinema.